Karl Friedrich Schinkel nasceu em Neuruppin, em Berlim, 13 de março de 1781 e viveu até 9 de outubro de 1841. Foi um pintor urbanista e o mais notável arquiteto do neoclassicismo na Prússia. Schinkel foi aluno em Berlim de David Gilly e de seu filho Friedrich Gilly, com quem desenvolveu uma forte amizade. Fez sua primeira viagem à Itália em 1803 e retornou à capital prussiana em 1805, quando começou a trabalhar como pintor. Após a derrota de Napoleão, Schinkel supervisionou a Comissão de Construção Prussiana. Ele foi responsável pela reforma da cidade de Berlim para transformá-la em uma capital representativa para a Prússia, além também de supervisionar os projetos dos territórios onde ele havia se expandido, a Renânia e Königsberg. Foi também o responsável pelo desenho da Cruz de Ferro. Está sepultado no Dorotheenstädtischer Friedhof, em Berlim. As principais obras de Schinkel são A Casa do Jardineiro da Corte, em Berlim, A Casa da Guarda, o Teatro Real, a Academia de Arquitetura de Berlim, e o soberbo Altes Museum prussiana. À sua maneira, o Altes Museum foi tão influente quanto a Vila Rotonda de Paládio. Ele tem duas funções. Primeiro, como um magnífico símbolo do Estado prussiano e segundo, como museu e galeria de arte. Seu gênio é múltiplo. A primeira coisa que o visitante vê é uma longa colunata, 18 colunas jônicas de execução refinada, por baixo de um entablamento guardado por 18 ferozes águias, voltadas alternadamente para a esquerda e para a direita. A colunata está sobre um elevado pódio. De perto, a entrada para o edifício mostra ser bem recuada, a qual só se tem acesso por 2 lances de escada. Para a direita e para a esquerda, ficam as galerias iluminadas de cima, parecem muito modernas. Mas, no centro, encontra-se uma maravilhosa surpresa, uma gloriosa rotunda de 2 pavimentos, com colunas e uma cúpula não decorada. Um dos espaços mais belos do mundo, a rotunda fica dentro de uma caixa que se ergue como um sótão acima da colunata, embora isso seja invisível a uma pessoa na praça diante do museu. O que Schinkel criou ali, então, são os elementos básicos de toda a arquitetura. A rotunda pode ser lida como uma esfera colocada dentro de um cubo, e esse cubo é ainda colocado dentro de um retângulo. O corpo principal do museu, tal como definido pela extensão da colunata, cujas proporções são tiradas da esfera e do cubo. O Altes Museum é simultaneamente um racional e romântico monumento ao espírito, não apenas da arquitetura grega, mas de toda a arquitetura.
Os que se aproximam do edifício pelo outro lado comentam a simplicidade da parte de trás e dos lados. Contudo, a ideia do edifício era que fosse ao mesmo tempo um orgulhoso monumento e um companheiro comportado dos vizinhos, ao mesmo tempo firme e marcial. Acima das colunas, um friso com letras grandes e douradas contém a frase em latim: Friedrich Wilhelm III fundou este museu para o estudo de todos os tipos de antiguidades e das artes liberais em 1828. Uma escadaria que leva ao prédio é decorada dos dois lados por grandes estátuas, chamadas de Amazona Lutadora, que mostra uma amazona tentando se defender com uma lança de um ataque de uma pantera, e o Leão Lutador, que mostra um cavaleiro em cima do cavalo, com uma lança na mão para matar o leão, que se encontra aos pés do cavalo. Schinkel projeta uma planta baixa retangular com uma rotunda centralizada, separando em duas partes o retângulo. A estrutura do edifício é relativamente simples, com formas retangulares e teto plano, mas as 18 colunas monumentais ao longo de sua fachada frontal, de 87 metros de largura, lhe dão imponência. Segundo Schinkel, nas próprias palavras dele, o detalhamento e o projeto arquitetônicos, ou seja, a arte da arquitetura, nunca devem ocultar as formas estruturais maiores. O museu foi desenhado em estilo arquitetônico, do neoclassicismo, e começou a ser construído em 1825, sendo inaugurado em 3 de agosto de 1830. Foi inicialmente chamado de Königliches Museum, ou Museu Real, nome que foi mantido até 1845, quando foi renomeado para seu atual nome. Schinkel disse: se pudermos preservar o princípio espiritual da arquitetura grega, trazer isso para os termos das condições de nossa própria época, então poderíamos encontrar a mais genuína resposta para nossa discussão. Ele projetou uma única cúpula no centro geométrico do edifício, tornando-a um verdadeiro clímax da composição. Schinkel não deixa transparecer exteriormente a presença dessa grande rotunda de pé direito triplo. Pelo contrário, disfarça-a com muros que formam um quadrado completo, ressaltado em seus vértices pela estatuária, criando a impressão de um pátio interno. A sua obra influenciou numerosos arquitetos, tendo sido o principal difusor deste estilo, o neoclassicismo, no norte da Europa. A construção do museu foi solicitada, financiada pelo governo do rei Frederico Guilherme III, ou Friedrich Wilhelm III, na época em que Schinkel era supervisor de todas as construções do Estado prussiano. A obra está inserida na Ilha dos Museus e faz parte do mesmo complexo. Ela parece não querer competir com os demais edifícios, mas completar o propósito das mesmas. Originalmente, este museu foi construído para abrigar todas as coleções de arte de Berlim, mas atualmente expõe parte da coleção de antiguidades clássicas. Os objetos e relíquias desta coleção estão distribuídos entre 3 museus,
o Museu Pergamon, o Altes Museum e o Neues Museum. No início do século XIX, a burguesia alemã, uma classe que estava em ascensão, passou a ter novos anseios e visões, como, por exemplo, que todos os cidadãos deveriam ter acesso à arte e à educação cultural, uma vez que até então as coleções de arte eram fechadas para o público em geral. Compartilhando desta visão, o rei da Prússia, Friedrich Wilhelm III, encarregou o arquiteto Schinkel, que era o mais importante da Prússia, de projetar um museu para abrigar as coleções de arte da realeza. Em seu projeto, Schinkel incorporou o museu a um conjunto de construções que já existiam ao redor da praça, Lustgarten. Essas construções eram o Palácio Real da família Hohenzollern, representava o poder mundano. Esse palácio foi demolido após a Segunda Guerra pelo governo da Alemanha Oriental e após diversas mudanças neste local ao longo dos anos, atualmente há planos para reconstruir o palácio. A Zeughaus, que era um arsenal, representava o poder militar. A Berliner Dom, Catedral de Berlim, representava o poder divino. O museu, que deveria fornecer educação para o povo, representava as ciências e as artes.